Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você esteja assistindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast BNI Proativa Campo Largo, Campos Gerais. E hoje estou com uma pessoa que teoricamente teria que ser bem técnica, porque é engenheiro de formação, mas tem muito empreendedorismo na sua veia. Então, hoje estou aqui com um dos membros fundadores do BNI, o Eduardo Bonato. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Obrigado, Pedro. É uma satisfação, uma felicidade estar aqui participando do BNI, do Proativa, aqui do podcast. E vejo que, de início, essa gravação, né, esse conteúdo que a gente está criando, realmente é para a gente trazer o que acontece nos bastidores do grupo, né? Perfeito, perfeito. E é esse o nosso foco, né? Mas eu acho que antes da gente começar realmente falar sobre BNI e sobre como foi galgar, né? Sim. Né, alguns anos atrás, para que chegasse como está hoje, né, eu quero entender um pouquinho o seu lado empreendedor, né? Conte um pouquinho aí sobre a sua trajetória aí, é engenheiro de formação, Sim. né, e como que iniciou a Lumini. Certo. Bom, a Lumini, ela foi fundada em 2017, então o meu sócio, né, no início ele fundou a empresa, né, de instalações elétricas, e em 2022 eu comecei no mundo do empreendedorismo, entrei na sociedade da empresa. Como engenheiro, eu agreguei muito na parte técnica, e esse ano fazem 4 anos, né, que eu estou participando ali da empresa, e muito aprendizado, né, esses 4 anos com muitos desafios. Até então eu nunca tinha essa experiência de se virar, de, como é que eu posso dizer, balançar vários pratos ao mesmo tempo. Sim. Porque, né, quando você acaba sendo empresário, enfim, dono de empresa, você tem que cuidar de muitas áreas ao mesmo tempo. E, bom, todo ano, todo dia é um aprendizado novo. E hoje a Lumini Engenharia, a gente foca muito em serviços de engenharia elétrica, desde projeto, instalações. Porém, o nosso foco aqui, principalmente no BNI, é a parte de geração de energia, né, energia solar e sistemas de armazenamento de energia que, dependendo da situação, é um serviço que acaba agregando bastante. E que dá um outro podcast para falar só disso, né? Exatamente, com certeza. É um assunto que está muito em alta, né? E grandes empresas já aderiram, né? Essa energia renovável, Sim, renovável, claro, sustentabilidade e tudo mais. Isso, e realmente é muito bacana. Mas com certeza a gente vai ter outras oportunidades e vamos falar um pouquinho sobre isso. Com certeza. Continuando nesse assunto, na sua trajetória, qual foi o seu maior desafio? Teve algum momento assim que realmente te colocou na parede e você se sentiu desafiado? Sim. Olha, eu vejo que a gente no empreendedorismo nós se tornamos vendedores por obrigação. Sim. Então, se a gente não vender a nossa empresa, a nossa imagem, nosso produto, ninguém vai comprar. E no início, eu tinha muita dificuldade porque, como até então eu não tinha muitas conexões de como chegar nas pessoas, nas empresas, enfim, eu realmente olhei a necessidade de encontrar um lugar, pessoas, um grupo, onde eu pudesse realmente divulgar o meu trabalho. E foi em 2023 que a gente teve a primeira conversa e o primeiro contato com o BNI, e que foi meio que atendendo ao nosso, né, a nossa necessidade, que surgiu a oportunidade de participar do BNI e fazer toda essa trajetória, né, até os dias de hoje. Né? Então, o seu maior desafio até então era gerar essas conexões. Sim. Realmente para fazer o seu negócio expandir. E aí a gente vai se conectar agora um pouco com o BNI, né? Porque você é um dos membros fundadores, Sim. né? Eu quero que você conte um pouquinho dessa trajetória. Você me contou um pouquinho no backstage, mas eu acho legal você reproduzir isso para que toda a nossa audiência escute, que realmente é uma história muito legal. Bom, como eu comentei, eu entrei na empresa em 2022. Já em 2023 eu percebi, preciso achar maneiras de me conectar com pessoas, empresários e tudo mais. Uma das ferramentas que eu mirei foi realmente grupos de network, tipo o BNI, que realmente bateu na minha porta. A gente teve as primeiras conversas, né? Até na época foi o Bruno com o Eduardo Teixeira. E eu percebi que seria a ferramenta específica que iria me ajudar a divulgar o meu trabalho, mas não só na parte comercial. E porque eu entendo que como a gente encontra grupos que acabam tendo a mesma linha de pensar, eu preciso aumentar minha empresa, eu preciso evoluir, etc. Eu vi que era realmente um grupo que iria me trazer esses itens, né, esses pontos. E então dessa trajetória a gente, né, começou o grupo em 2023, então realmente existe um período de lançamento de grupo. E entre 23
até o lançamento do grupo, que foi em agosto de 2024, eu acabei participando, né, desse momento onde existiam as reuniões de informação, onde eram basicamente reuniões de café, de network, onde a gente buscava trazer vários empresários da cidade para conhecer o BNI e ver se encaixavam, né, na dinâmica, enfim, se fazia sentido para elas participar do grupo. Até que nesse período, né, de basicamente 12 meses, nós conseguimos as pessoas certas para lançar o grupo. Legal. E então a gente teve, né, o dia 1 ali, basicamente, do grupo. Perfeito. E dentro desse grupo e desse desafio, que ponto que você acha que é importante, quais atitudes de liderança que você considera aí essenciais para dentro do grupo do BNI? Certo. Bom, primeiro que quando você tem uma empresa e na sua equipe e tudo mais, a hierarquia se torna, entre aspas, fácil, porque você é o proprietário. Dentro do BNI, você eventualmente está gerindo, né, fazendo a gestão de outros empresários. Então eu vejo que a liderança, ela tem que acompanhar muito você ser maduro, então dentre, né, todos os aspectos ali. E eu enxergo que nem eu comentei anteriormente, as pessoas que estão participando do grupo, eles têm o objetivo de crescer, de evoluir. Então eu vejo muito que dentro desse ecossistema, né, da liderança e tudo mais, você consegue, eu não digo fazer testes, mas, por exemplo, tirar dúvidas ou até mesmo entender como que os outros empresários fazem dentro das próprias empresas, entende? Então eu vejo que é um ambiente bem positivo nesse sentido. E trazendo, né, com essa base que você me trouxe, seria alguns pontos que o BNI te ensinou sobre gerar conexões? Se não esse, quais outros ensinamentos que o BNI te trouxe sobre gerar conexões? Bom, primeiro que o primeiro objetivo de você entrar no BNI é fazer negócios, né? Que até essa que é o maior ponto, né, que chama a atenção. Porém, quando a gente entra no grupo, a gente acaba entendendo que eu não vou agregar, né, só na questão de vendas e comercial, mas sim aprendizados na parte dos bastidores. Então eu consigo, através de, enfim, network como um todo, então estar presente nos ambientes, né, com as pessoas e tudo mais, de aprender como que eu posso lidar com o meu funcionário, com meus clientes, enfim, qual que é a estratégia que cada um usa. Então eu vejo que estar nesse ambiente, né, eu consigo não só vender mais ou conectar com mais pessoas, porém eu consigo trazer para a empresa ensinamentos que empresas mais maduras, né, que mais tempo de mercado, para minha empresa que eu vejo que é jovem ainda. Né? Então, sim. Quantos anos de empresa tem mesmo? São 10, praticamente 10 anos. Sim. Olhando para sua trajetória dentro do BNI, qual foi o ensinamento mais valioso que você aprendeu até hoje? Olha, eu vejo que as conexões como um todo, independente com quem sejam, eu acho que são muito valiosas, porque a gente pode ter conexões de parceria, conexões com fornecedores, conexões com clientes que eventualmente podem se tornar amigos. Então, eu enxergo que as conexões duradouras e as conexões que trazem um ganha-ganha, né, para ambos os lados, ela é muito positivo. E isso eu enxergo muito dentro do BNI, dentro do grupo Proativa, sabe? Então eu vejo que de todos os itens ou de todas o que me agregou nesse todo esse período, eu vejo que esses relacionamentos aqui realmente fazem a diferença, sabe? Legal. E que conselho que você daria para pessoas ou empresários que querem iniciar esse processo de participar de grupos empresariais e gerar impacto real? Que dica que você daria para esse empresário que está com dúvida, está confuso, enfim? Olha, eu vejo que, como eu, né, quando entrei no grupo, aquela ânsia de, entrei no grupo, vou começar a mostrar meu trabalho, mostrar meu serviço, vender. Eu vejo que essa ânsia, e por sermos mais novos, eu imagino que seja meio compatível por conta disso. Sim. Não é o caminho mais correto, né? De você entrar nessa ânsia de realmente, quero vender para todo mundo e todo mundo é meu cliente. Então, antes de vender, eu acho que gerar boas conexões e agregar valor na vida, na empresa das pessoas, é muito mais valioso. Então, eu vejo que o conselho que eu posso dar é realmente esse. Entrar num grupo, principalmente o BNI, que a gente participa há muito tempo, é você, primeiro, conhecer as pessoas, conhecer o que elas fazem, entender a fundo realmente esses
esses pequenos detalhes. E é legal porque a conexão que você acaba criando, às vezes, entre o teu cliente e o teu colega, membro ali, você agrega esse valor e o teu relacionamento, a tua confiabilidade se torna até maior, sabe? Então, eu acho que um membro novo ou alguém que está entrando, né, no mundo empresário, criando empresa hoje, é mirar nos relacionamentos, né? Duradouros, principalmente, com certeza. Perfeito. Agora a gente falando um pouquinho sobre liderança e sobre crescimento de rede, tá? Que mensagem que você daria também para quem deseja crescer e expandir a sua rede de contatos? Certo. Bom, primeiro que o teu produto e serviço tem que ser bom, né? Eu acho que essa é a base de tudo. É a base, É a base. Você não consegue chegar em muitas pessoas deixando de entregar, ou enfim, né? Então, primeiro começa nesse ponto. A sua empresa tem que ser boa, certo? Teu trabalho e serviço. Porém, ao mesmo tempo, fazer esse trabalho das conexões, eu acho que você consegue no longo prazo, você consegue ir agregando mais e mais. Eu acho que é o caminho mais correto nesse sentido. Perfeito. Eu quero saber se tem alguma curiosidade de membro fundador que aconteceram nesses anos que você gostaria de compartilhar, alguma experiência enfim, de rede, de contatos, de network para você, para sua empresa, ou realmente sobre membro fundador para o Eduardo. Se existia um Eduardo antes de ser um membro fundador, eu digo de personalidade muitas vezes, de pensamento, de visão. Você acredita que o Benite trouxe também uma outra visão sobre os negócios? É uma pergunta bem profunda, né? Porque a gente acaba tendo que pegar um longo prazo, né, de avaliação. Mas eu vejo assim, quando eu comecei, antes do grupo ser lançado, eu já estava envolvido, eu realmente tinha uma postura de primeiro eu vou vender e depois eu faço o resto. Eu acho que é todo mundo, né? Você já normal. chega lá querendo vender, exatamente. as pessoas, né? Você vai sendo ali doutrinado, Isso. né? Mas a maioria das pessoas chegam nesse... É natural. É natural. Eu confesso que é natural. E no passar do tempo, eu percebi que antes de eu querer oferecer meu trabalho, eu vou talvez agregar valor ou oferecer algum conhecimento que eu possa ajudar, seja na pessoa que esteja participando ali comigo, né? Então, nesse trajeto eu percebi muito isso, essa mudança. E ao mesmo tempo, claro, existem alguns outros eventos que eu acabo participando e você já vem com essa postura bem diferente. Então, se tornar interessante antes de interessados, né? Eu acho que é uma... Essa frase fixou na minha mente. E assim, e não ser, como é que eu posso dizer, mercenário. Sim. E ficar nessa dinâmica de forma, né, intuitiva, assim, mas eu vejo assim que se tornou meio que uma maneira de eu lidar com as situações, assim. Legal. Então teve realmente uma mudança... Uma mudança de postura empresarial, até de como ofertar os serviços, né? Sim. Até porque depois que você começa uma conexão, uma conversa com a pessoa, etc., eu acho legal porque, eventualmente, durante a conversa, vai chegar nos negócios. Porque se a pessoa não souber o que eu faço ou eu não saber o que ela faz, acaba que a conversa se torna muito vaga, certo? E como a gente acaba se conectando com muitos empresários, eventualmente a curiosidade vem, certo? E em algum momento o negócio, né, alguma negociação, alguma coisa pode realmente acontecer. Então acho que é mais natural, sabe? Legal. Eu vejo que primeiro começa uma conversa, um relacionamento, a conversa vai se direcionando para a gente falar sobre negócios, algum projeto e assim por diante. Perfeito. Então nós estamos finalizando, né, hoje. Então nós estamos finalizando o podcast, Eduardo. Eu quero agradecer muito a sua presença e acredito que como um membro fundador, né, nós que somos... Eu que sou recente, né, eu estou há 3, 4 meses, tenho muito a agradecer a você e as outras pessoas também que construíram. Eu acho que olhar para trás é um jeito da gente olhar como está o presente, né, e hoje ver um grupo forte, um grupo unido, um grupo que realmente acredita, né, vem muito do que vocês construíram lá atrás. Então, nesse âmbito mais emocional, eu quero que você deixe um recadinho, olhando para o pessoal, o que vier aí do seu coração, se quiser deixar uma frase de impacto, se quiser falar da sua empresa, se quiser falar sobre membro fundador, sobre liderança, empreendedorismo, quero deixar livre aí para que você fale com quem está te assistindo. Tranquilo.
Bom, resumindo um pouco da conversa aqui, eu vejo que o participar de um grupo de network, ele é muito baseado em conexões, e conexões duradouras. Então, eu vejo que você que está entrando no grupo, ou deseja entrar no grupo, eu posso te falar para acalmar um pouco o coração. Eu vejo que tudo tem o seu tempo de acontecer as coisas, então o que eu posso falar é: comece a participar, me agregou muito, me ajudou muito, não só na questão de vendas, mas sim na parte de relacionamento. E fica o convite também para vocês conhecerem o nosso grupo. Eu vejo que muitas pessoas já participaram, gostaram e estão ali conosco, né, participando do Proativo. E agradeço também o convite de participar do podcast, Pedro. Obrigado. Eu acho que é realmente essa troca de informação que é um dos pilares que acaba fazendo com que o BNI, né, se torne o que é o BNI. Legal. Muito obrigado, Eduardo. Você que assistiu até agora, agradeço. Não esqueça de se inscrever, curtir e também compartilhar com um amigo, com um familiar que realmente precisa ouvir, precisa ver esse episódio que foi muito valioso e com muita informação. Espero você no nosso próximo episódio. Muito obrigado e valeu!